então darei essa entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o Curitiba pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival, tudo bem? Dorival, queria saber primeiro, né, a importância da vitória ela foi enorme. São Paulo precisava voltar a vencer aí no Brasileirão e também ir se afastando da zona de rebaixamento. Mas como que foi esse trabalho, né? Porque querendo ou não, os jogadores estão super empolgados, tanto os titulares quanto os reservas. Ainda está naquele clima de a ressaca do título, digamos assim. Como que foi esse trabalho para focar, né, os jogadores tão rapidamente já pensando num jogo importante como esse? Olha, primeiro que é um fato natural. Nós somos seres humanos e não tem como você chegar emocionalmente como nós chegamos no domingo, 8, 9 horas da noite, e, de repente, estarmos em condições de jogarmos em alto nível novamente. Na segunda, nós reunimos o pessoal e pontuamos tudo isso, que poderia acontecer, que não deixássemos, né, que acontecesse, mas que, infelizmente, não tem como você manter o nível de concentração que é necessário para você poder jogar. Virar uma chave, que todo mundo fala, é muito simples, né? Nós temos que virar a chave, mas e aí? Quais são os caminhos para se virar essa chave? Então, não é fácil, não é simples. Eu imaginava que nós teríamos muitas dificuldades, por isso me preocupei em colocarmos todos os jogadores em alerta, em atenção. Fizemos até um bom primeiro tempo, dentro de um bom nível, mas não tem como, é muito difícil, muito complicado, e imaginávamos que isso acontecesse. Felizmente, nós conseguimos o resultado que, nesse momento, para nós, ele teria muito mais importância do que qualquer outra situação. Então, a partir de agora, talvez voltemos a uma normalidade já no sábado e que lutemos aí pelos nossos resultados. Dorival, boa noite. Depois do título da Copa do Brasil, o Caleri afirmou que tem jogado no sacrifício por conta de dores no tornozelo e que uma hora ele vai ter que parar para operar. Qual é a programação que vocês estabeleceram para ele e é preocupante? Não, é uma lesão preocupante que está incomodando já há algum tempo. Ele vem jogando realmente porque é um grande profissional, é um cara que é resiliente a dores e poucos teriam a atitude que Caleri tem com a camisa de São Paulo. Agora, nós conversamos bastante a respeito e, a partir do momento que nós estejamos um pouco mais tranquilos em relação ao Campeonato Brasileiro, talvez aceleremos aí o processo. Mas ele terá que fazer uma intervenção, isso com certeza. Dorival, boa noite. Queria que você projetasse um pouco o clássico de sábado, sabendo que o Corinthians hoje mandou o Luxemburgo embora e está numa indefinição ainda, talvez, para o nome do novo treinador, e tem na terça-feira um jogo contra o Fortaleza decisivo. São aqueles momentos que a gente não sabe o que esperar, né? Eu estava também com essas dúvidas há poucas semanas atrás, em relação a como jogaríamos o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, e não é simples para que você tome decisões. Tem que se pesar muitas e muitas coisas. Agora, não sei o que vai acontecer, temos que aguardar um pouquinho. Nos pegou de surpresa hoje essa notícia e vamos esperar para termos uma definição. Mas o importante é que estejamos melhor preparados do que o fizemos no jogo de hoje. Dorival, aqui no fundo, hoje o São Paulo com um time diferente do que geralmente tem utilizado, mas a gente não viu o Alexandre Pato e o Seba Mendes, dos jogadores que foram contratados para essa temporada, o Seba mais no início do ano e o Alexandre Pato mais no meio do ano. Como é que está a situação desses dois atletas? O que você tem programado para eles? Olha, o Pato continua trabalhando, continua intensificando, e a partir do momento que eu tenho uma segurança em relação a colocá-lo, eu não tenho dúvidas. Eu sempre gostei muito do atleta, nunca foi diferente meu modo de pensar. Nesse instante, eu estou priorizando aqueles que
pelo menos na minha concepção, estão um pouco à frente e tentando extrair o melhor de cada um. Dorival. Da mesma forma, nós temos seis volantes no nosso grupo. Até comentei isso aí na segunda-feira com todos os jogadores. Não é simples para um treinador, com o número de jogadores que nós estamos. Eu já citei isso aqui. São quase 40 atletas, com os 6 que nós temos hoje no departamento médico. Nós colocamos 2 equipes para treinarem e ainda sobram muitos jogadores. Então, para você administrar tudo isso, é muito complicado. E eu tenho que tentar visualizar aqueles que estão, nesse momento, em melhores condições. Pode ser que eu esteja errado nas minhas colocações, mas eu tento ser o mais correto possível em relação ao momento que cada um viva. Dorival, boa noite. Aproveitando uma fala anterior a essa, você fala sobre estar melhor preparado. Não que o São Paulo tenha um elenco frágil, nada disso, mas enfrentou elencos vistos como mais fortes, como um dos melhores da América, recentemente na final, durante a campanha da Copa do Brasil, enfim. Você acha que esse é um fator determinante para a evolução do São Paulo na temporada e que também será um fator determinante até o final dessa temporada para a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro? E aproveitando a pergunta do Pradella, você conta, falando de Alexandre Pato, conta com ele para o ano que vem, já que o contrato está se encerrando? Olha, o que eu acredito dentro do futebol é que você tem que estar se reinventando a todo momento. Você está sendo avaliado a todo instante. Quer seja o trabalho de uma comissão, quer seja o trabalho interno dos nossos funcionários que são diretamente ligados ao futebol, atletas, o próprio corpo diretivo está sendo sempre observado. Então, nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Não tem como seguirmos um outro caminho. Nós não podemos, num momento como esse, no Campeonato Brasileiro, estarmos tranquilos. O que nos levou a uma decisão de Copa do Brasil foi que nós nos voltamos completamente para a competição. E vocês viram o quanto foi difícil de conquistarmos. Não foi simples, não foi fácil. Os adversários que nós batemos aí, todos eles exigindo muito, e a equipe sempre esteve muito bem preparada para todas as situações. Nós temos que voltarmos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu imaginava que hoje aconteceria alguma coisa nesse sentido. Felizmente, o resultado apareceu, e ele passa a ter muita importância para nós nesse instante. Com relação ao aproveitamento do ano seguinte, nós não começamos a falar nada a respeito de planejarmos algo ou imaginarmos alguma coisa para o ano que vem. Nós temos que continuar fazendo todas as observações possíveis, errarmos o mínimo para o ano. Se trouxermos aí 2 ou 3 nomes, serão muito importantes, desde que no nível desses que chegaram agora por último. Eu acho que é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Agora, todos nós estaremos sendo observados, eu incluo aí todos os jogadores, enfim, para que possamos tomar uma decisão e erremos o mínimo possível para o ano seguinte. Dorival, aqui, boa noite mais uma vez. Ainda também um pouco nessa linha da pergunta do Chacon, você tem uma questão na lateral direita, devido à lesão do Igor Vinícius, que infelizmente para vocês, eu imagino, não foi aproveitada da forma como ele gostaria, como vocês gostariam, e o Rafinha fez uma temporada muito forte, mas o Rafinha tem 38 anos, ele vem manifestando o desejo de parar em algum momento, ele tem, obviamente, o direito dele. Acho que ele já conquistou bastante coisa, né, Dorival? E isso é bem evidente. O que eu queria perguntar para você é se você pretende até se envolver, de certa forma, em algum possível processo de convencimento do Rafinha, para ele ficar mais um ano, pelo menos, e disputar essa Libertadores com o São Paulo, devido à importância que ele tem. Ele é teu capitão e é um jogador que é muito elogiado nos bastidores pela liderança que ele tem. Olha, eu já pontuei em alguns clubes que eu passei, né? Jogadores como o Renato, que era do Santos, Ricardo Oliveira, que jogou em várias equipes aqui dentro,
agora mesmo, quem foi que... Renato Augusto, Rafinha, são jogadores que não poderiam parar. Eles fazem bem ao futebol brasileiro, fazem bem ao futebol mundial. São profissionais acima da média, jogadores que não só contribuem dentro de campo, como também e muito fora dele. Jogadores que exercem funções e têm aceitação de boa parte do seu grupo, se não a totalidade, mas na maioria dos clubes que passa sempre deixam ótimas impressões, boas imagens. Esses jogadores eles teriam que ser um pouco mais valorizados e reconhecidos, porque são fundamentais. E quando uma equipe encontra 2 ou 3 jogadores desse nível, desse tipo, você tem meio caminho andado para que atinja resultados mais importantes. E esses jogadores são escassos, não só no mercado nacional, como também internacional. A gente percebe isso. Hoje mesmo, com o Rafinha, eu estava falando a respeito do Puyol, que eu acho um jogador assim, com esse perfil, e ele me detalhava algumas situações em relação ao atleta. Então, é por isso que a gente vê que nós temos que tentar formarmos jogadores com esse perfil, com esse nível. Sei que não é fácil, vivendo esse momento social que nós estamos vivendo aí, muito complicado, onde nós damos atenção a tudo no nosso país e muito pouco à educação, e com isso nós vamos perdendo esses possíveis líderes que poderiam estar comandando grandes equipes. Mas você interferir num processo é muito complicado. Eu acho que isso é uma decisão isolada de um atleta que conviveu ao longo de anos, que com certeza vai sentir o momento que tome uma decisão em definitivo, e só aí perceber o quanto o futebol faz falta, desde que ele não continue, não é, nesse meio. Torço para que ele permaneça e, de repente, siga uma carreira aí paralela à de atleta. Dorival, você já comentou aqui que ainda não começou a falar sobre o ano que vem, não começou a debater, o foco está no Campeonato Brasileiro. Um dos pedidos que você fez para a diretoria na atual temporada foi não vender ninguém para que o São Paulo pudesse conquistar um título. E a gente sabe que talvez isso não seja possível de se fazer em 2024. O São Paulo talvez tenha que vender alguns de seus atletas, tem jogadores que são imprescindíveis para o seu esquema, caso do Beraldo, o Wellington também é bastante participativo, o Pablo Maia, são aqueles que são mais prováveis de serem negociados, até o próprio Nestor. O quanto essa necessidade de venda para equilibrar o caixa afeta no seu trabalho para 2024, porque aí o São Paulo não só tem que contratar algumas peças pontuais do nível do Rames e do Lucas, como também tem que suprir essas ausências de jogadores remanescentes da temporada de 2023. Primeiro ponto, o treinador brasileiro ele é muito questionado. E, realmente, numa situação como essa, ele tem muito pouca interferência em relação a determinadas atitudes que um clube tome. Eu não estou especificando nenhum deles. Com isso, você continua tendo o seu trabalho avaliado, mesmo tendo boa parte do seu elenco sendo modificado ao longo de uma competição. Eu me lembro de 2017, quando eu cheguei no São Paulo, nós tínhamos jogado contra o próprio São Paulo, se não me falha a memória, em fevereiro, na Vila Belmiro, Rogério comandando. Quando eu cheguei em junho, julho, se não me falha a memória, apenas 3 jogadores daquela equipe que jogou contra o Santos dentro da Vila Belmiro e ganhou aquela partida, eram titulares da equipe do mesmo Rogério que eu acabei chegando para sucedê-lo. Então, assim, para vocês verem as dificuldades com que nós trabalhamos. E o seu trabalho ele continua sendo avaliado. Você perde o seu melhor jogador, você perde os seus melhores jogadores, atletas, e, de repente, a reposição não acontece. Segundo ponto, às vezes a reposição ela é mais cara que a venda. Sabe por quê? Porque você não atinge um preço ideal pelo seu jogador, você passa a ter que contratar um,
de repente, 2, 3, 4 elementos. A venda ficou... As contratações ficaram mais caras do que a própria venda. Valeu a pena? Mais um ponto. Será que não foi importante a permanência desses jogadores no elenco do São Paulo? O que a diretoria conseguiu alcançar em termos de retorno já imediato com relação à conquista da Copa do Brasil, a bilheteria que melhorou, ao sócio-torcedor que acrescentou, há vários aspectos que o clube conseguiu alcançar. Quer dizer, nós alcançamos algumas entradas por um outro caminho que não fosse a retaliação da equipe. Será que não valeu a pena? Um outro e definitivo. Essa equipe hoje não está muito mais valorizada do que há 15 dias atrás, antes dessa conquista. Esses jogadores talvez não tenham ganho uma qualificação e ganhando tudo isso, nós ganhamos preço numa possível venda futura. Então, hoje, se o São Paulo quiser realmente vender um atleta, ele vai vender com um preço que lhe satisfaça, e não apenas uma troca de valores, sem que você tenha condições de repor tecnicamente um atleta. Se nós tivéssemos vendido nesse momento, dificilmente nós chegaríamos onde nós chegamos, dificilmente alcançaríamos o que alcançamos. E acho que nós não erramos, porque o São Paulo hoje tem um elenco valorizado, muito em razão da conquista que teve. Então, são pontos que nós temos que passar a avaliar também. Se for uma venda, como alguns jogadores que nós vimos aí de outros clubes, vendas com valores que extrapolaram aí e que seria impossível o clube manter o atleta, ótimo, aí sim foi compensador. Do contrário, eu sou muito sincero, eu acho que nós temos que tentar segurar o máximo possível nossos atletas, depois que eles apresentarem um retorno técnico, aí sim que nós busquemos um retorno financeiro. Mas os clubes têm que se estabilizarem um pouco mais. E para se estabilizar, você precisa ter um grande time, um grande elenco, para que você conquiste. Se você conquistar, o retorno com certeza acontecerá por outros caminhos. Boa noite, Dorival. Você disse que ainda não está fazendo um trabalho para o ano que vem, ainda não começou a planejar, a fazer uma projeção para 2024. Só que você disse na coletiva passada que o Brasileirão, depois que o São Paulo conseguir se livrar aí de um risco de queda, você vai fazer testes, vai tentar usar mais jogadores, outros atletas da base. Você já tem observado jogadores que estão lá em Cotia neste momento? Não digo o Negruti, o Pedro, o Rodriguinho, que já estão aqui no CT da Barra Funda. Você já está olhando para os garotos de Cotia? Tem alguns garotos ali que você já vê que pode, talvez, trabalhar com você no ano que vem? Obrigado. Não, tem garotos que a gente está observando, sim. Tem garotos do 20, do 17, jogadores que nós estamos de olho. Agora, é natural que, para que você tenha uma certeza, você precisa tê-los ali dentro. Com a quantidade de atletas que nós estamos hoje, é impossível que isso aconteça. Eu tenho que, primeiro, respeitar aqueles que lá estão. E tem momentos que acontecem em situações como essa. Eu não posso trazer um Alexandre Pato, eu não posso trazer um Mendes, eu tenho que deixar, às vezes, jogadores de um ótimo nível lá dentro, porque não tem como montar a equipe e os suplentes com a quantidade que nós temos. Então, isso também possibilita essa situação inicial. Não seria o ideal nesse instante. Nós vamos ter que avaliá-los de uma outra forma, mas nós estaremos de olho, e estamos de olho com certeza, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é essa integração com a base. Nós ainda não tivemos esse tempo, essas 3 competições sendo disputadas ao mesmo momento, nos tiraram possibilidades de fazermos outras coisas. E por isso que eu afirmei que, até esse momento, nós não pensamos em 2024 de maneira nenhuma. Não tem como fazê-lo. De repente, daqui a pouco, ali na frente, pode ser que sim, aí aceleremos um pouco isso. Dorival, boa noite. Dorival, como foi ter um jogo com um clima um pouco mais tranquilo antes de um majestoso? E, por mais que o jogo foi tranquilo, o Coritiba teve um pouco de agressividade no segundo tempo. Você pensou nisso antes de colocar os titulares? Muito obrigado. Olha, não foi um jogo tranquilo, não. Nós já imaginávamos, foi um jogo muito disputado.
Tivemos, sim, um bom primeiro tempo, caímos um pouco no segundo. Aquilo que eu falo com relação ao nível de concentração da equipe, ele é sempre quebrado por um detalhe ou outro e muito difícil de você mantê-lo. Imaginávamos que teríamos muitas dificuldades, por isso a nossa preocupação foi já convencê-los desde a segunda-feira do grau de dificuldade que nós teríamos, da preparação que precisaríamos fazer, porque não tem como, o emocional, nós chegamos no pico dessa condição para uma disputa de final. O próprio Flamengo vai ter dificuldades também em relação ao próximo jogo, isso daí é evidente, mas nós aprendemos, pelo menos, algo de bom, mantivemos um bom tempo a equipe com a posse de bola, e isso aí foi importante, mas caímos, sofremos bastante na segunda etapa, desnecessariamente, poderíamos ter tido um outro comportamento, que, infelizmente, ele é impedido justamente por essas questões que levantamos. Boa noite, Dorival, tudo bem? O Rames, de novo, foi titular hoje, fez um jogo bem interessante. Falando um pouquinho do campo bola, de como ele pode atuar, você parece que no seu time ideal, que hoje o São Paulo tem, você gosta de meias que te deem profundidade. O Nestor mais pela esquerda e o Rato mais pela direita. O Rames, ele tem menos esse estilo. O Rames é mais um meia 10-10 clássico. Quais são as formas na sua cabeça que você imagina que você pode montar com o Rames? Com mais pontas abertas, você vai ter o Eric o ano que vem, você tem o Lucas que pode atuar assim. Como que você imagina o cenário do São Paulo ao redor do Rames? Obrigado. Essa colocação é correta. Ele é um jogador que ele é mais um meia clássico, que arremata muito bem, que pifa muito bem. Talvez não tenha profundidade, e hoje, ao contrário, ele em alguns momentos, ele fez movimentos de ataque à profundidade. Nós estamos cobrando bastante isso dele. O próprio Luciano não tinha isso há um tempo atrás. Luciano, ele chegava e infiltrava com bola dominada, às vezes, trabalhando, trocando passe. E hoje ele já busca muito mais o ataque à última linha. É um detalhe que tem chamado a atenção. E eu tenho jogadores com características muito próximas, né? Luciano, Rames, são jogadores assim que se assemelham bastante. Tem ótimas conclusões, tem quesitos assim importantíssimos. Luciano já gosta de pisar bastante na área. Rames, ele se aproxima e também busca infiltrar com troca de passe. Mas é um jogador interessante. Eu acho que com calma, desculpem, a gente vai ajeitando o posicionamento de cada um e tentando encontrar ali os movimentos para que, de repente, ele não os fazendo, outros jogadores o façam e compensem, né, essa situação. Encerramos, então, com o técnico Dorival Júnior. Obrigado.